nós falamos na primeira aula sobre a criação do homem, na segunda aula nós falamos sobre a natureza do homem, e hoje nós falaremos sobre o homem e o seu corpo, tá bom? Vamos orar? Pai, mais uma vez chegamos diante do Senhor, agradecidos, Senhor, pelo privilégio de estar em Tua casa. Pai, perdoe os meus pecados, os meus pensamentos, as minhas iniquidades, tudo que me afasta do Senhor. Pai, me ajude com sabedoria e humildade a explicar a Tua palavra, que eu não venha agradar ouvidos, ó Pai, mas falar simplesmente o que a Tua palavra diz. Me ajude a ser um fiel mensageiro, Senhor. Pai, lembramos da saúde dos nossos irmãos que não puderam chegar, ó Pai, que o Senhor cuide deles, que o Senhor os proteja e os guarde do mal, Senhor. Também aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga em santa paz. E aqueles que virão para o culto. Pai, alimenta-nos, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito. Usa-me em pureza, em santidade e sem qualquer pretensão de exaltar o meu nome, Pai. Me ajude a fazer tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Qual é a página aí do estudo do capítulo 3? Eu não sei qual que é. 15? Tá bom, então. Página 15 aí, o homem e o seu corpo. Tem aí o texto básico, 1 Coríntios 6, 12 a 20, e os demais textos aí, tá bom? Para que os irmãos possam acompanhar durante a semana, tá bom? Tem aí os alvos da nossa lição, tá bom? Mas vamos direto aí para o nosso conteúdo. O primeiro parágrafo é de impressionar a complexidade da tecnologia moderna, principalmente em aparelhos como computador e celular. Para quem é das antigas, né, consegue imaginar, ver toda aquela diferença, né? Tenho saudade daquele celularzinho que faz assim, né? E às vezes eu tenho vontade de largar toda essa tecnologia, usar aquele celularzinho da Samsung, pequenininho, colocar no cinto, né? Maravilhoso. Mas nós temos visto o avanço tecnológico. Porém, né, é tremenda a capacidade de armazenamento de dados e execução de funções que eles oferecem. Porém, muito mais complexo e mais perfeito no funcionamento corporativo dos membros que o compõem é o corpo humano. Então, o corpo humano é muito mais complexo e perfeito aí do que as tecnologias humanas, com sua capacidade de realizar funções das mais variadas. De fato, ele é perfeito em todo o seu mecanismo, e isso é maravilhoso. Infelizmente, de um modo geral, damos mais valor a objetos e investimos mais neles do que em nosso corpo, né? Às vezes nós vamos dormir tarde porque queremos ver vídeos na internet, né? Tem vídeos legais, mas muitas vezes damos mais prioridade a essas coisas do que o nosso corpo. Se observarmos com critério, veremos que o nosso corpo é algo do pó e da terra. Lembra lá da criação da primeira aula, Gênesis 2:7? Também verificaremos que todas as atividades praticadas pelos homens, de uma maneira ou de outra, envolvem um corpo. Então, tudo que nós fizermos, todas as nossas ações, envolverão o nosso corpo. Estudar, trabalhar, andar, correr, nadar, alimentar-se, divertir-se, dormir, ler e orar. Ok? Deus, Ele criou, né? Ele criou não apenas com o poder da palavra, mas com suas próprias mãos, formando. Vamos lá para Salmo 139. Rapaz, abri certinho. Salmo 139, 13 a 16. Salmo 139, 13 a 16. Obrigado, meu amigo. Salmo 139, 13 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Pois tu o quê? Formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância,
ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nem um deles havia ainda. Então nós vemos aqui Deus sendo o Criador, sendo exaltado como o Criador, aquele que nos criou, aquele que nos desenhou, ok? Precisamos aprender ou relembrar algumas verdades importantes sobre o corpo humano. E aí tem o ponto 1, tá bom? Na nossa aula de hoje, dependendo do horário aí, nós faremos uma dinâmica de estudo, tá bom? Então, na nossa primeira parte, nós vamos estudar alguns pontos da nossa revista e, se der tempo, nós faremos uma dinâmica, tá bom? Mas vamos lá, a Bíblia e o corpo. A Bíblia relata que, ao criar o homem, Deus o fez de uma forma individual, particular e especial. Foi a coroa, a obra-prima de toda a sua criação. O homem e mulher, desde o princípio, foram criados como o são hoje. Portanto, não são resultados de uma evolução ou de qualquer outra teoria que contraria a criação divina. Então, o autor aqui ele já vai apresentar quem somos. Nós somos criacionistas. Acreditamos que Deus criou o homem, criou todas as coisas do nada e criou o homem a partir do pó da terra, tá bom? O corpo antes do pecado. A parte material do homem foi formada em sua natureza do pó da terra. Quem pode ler para a gente lá Gênesis 2, 7? Por gentileza, Gênesis 2, 7. Ok? Mesmo assim, não se desgastaria com o tempo, nem estava sujeito à enfermidade ou às enfermidades que abatem o ser humano depois do pecado, porque ele foi criado para viver eternamente. O corpo humano antes do pecado era perfeito. Lembra? O pecado ele entra, o pecado não, a morte entra no mundo após o quê? Após o pecado, ok? Qual é a referência que nós poderíamos usar com isso? Qual? Romanos 5,12, lembra? Né? Por causa de um homem, a morte entrou no mundo. O corpo do homem era perfeito, não havia enfermidades, não havia doenças, não havia, poderíamos colocar aí, essas fraquezas que acometem o homem por causa do pecado. Perdão, desculpa. Não havia essas fraquezas, não havia fraquezas que nós temos hoje por causa do pecado. Tá bom? Então o corpo do homem era perfeito. No ponto 2 aí, nos informará o corpo depois do pecado. O corpo do homem, ou da raça humana, ele entra num estado limitado, ok? Num estado de fraqueza. Gênesis 3,17. Gênesis 3,17. O corpo humano, depois do pecado, entra num estado de fraqueza. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, o pecado de Adão não afeta somente Adão, afeta também a terra, afeta a humanidade, ok? E em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Lembre-se, alguns gostam de fazer a piada, né? O trabalho é consequência do pecado de Adão. Não, Adão já trabalhava. Adão tinha a tarefa de dar o nome aos bichos, de cuidar do jardim, ok? A fadiga é consequência do pecado. Então, se você está cansado, né, é consequência aí do nosso pecado lá em Adão, tá bom? O texto nos diz o seguinte: por causa do pecado, o homem recebeu o justo castigo de Deus. Esse castigo, além da morte espiritual, incluiu também a morte do corpo que foi feita do pó e ao pó tornará, versículo 19 do capítulo 13, do capítulo 3. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Percebemos em Gênesis 2,17 que na sentença de Deus, a morte é apresentada como algo anormal. Não era algo que era normal ali.
foi introduzido por causa do pecado. A morte, ela entra na humanidade por causa do pecado. Então, se você ouve notícias de morte, é consequência do pecado, tá bom? Um juízo por causa do pecado, estando ligado à desobediência. Ao desobedecer a Deus, o homem desencadeou sobre si e sobre toda a humanidade a ruína moral e a morte em todas as suas formas. Citamos lá Romanos 5,12, que diz o seguinte, Romanos 5,12. Nós já lemos, por mais que nós lemos na semana passada, mas sempre é bom relermos. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Tá bom? A morte, ela entra no mundo por causa do pecado, tá bom? E agora, aqui é uma parte bem legal, o corpo no Antigo Testamento. Ele vai explicar o uso da palavra corpo no Antigo Testamento, e você vai ver, não sei se está na mesma página ou na página seguinte, o corpo no Novo Testamento. Então, eu gosto dessa parte, eu gosto de lousa, né? Eu gosto bastante disso. Eu gosto de salas de aula, então minha sala está bem adaptada aqui, né? Bem ampla, mas eu acho bem legal utilizar a lousa. Me ajuda a prestar atenção e também vocês têm um momento cômico aí para rir da minha letra. Mas eu não sei escrever em hebraico, né? Não vou escrever em hebraico porque eu não ouso. Vai... Engraçadinho, né? Vamos lá. Eu vou escrever bem grande. Conseguem ver aí? Não, brincadeira. Brincadeira. Vamos lá. Eu vou escrever em caixa alta, tá bom? Calma, calma. É assim que está escrito lá, tá bom? Vamos ler, por enquanto, o nosso texto e nós já vamos entrar aqui. O termo usado pelos hebreus, que mais corresponde à nossa ideia de corpo, é o termo qual? Qual que está escrito aí na nossa revista? O termo que é utilizado para corpo. Que foi? Não é bazar de roupa, tá bom, gente? Não é bazar de roupa. Vocês estão achando que é bazar de roupa. Mas a palavra corpo, né, os alunos do fundão, a palavra corpo, carne, no hebraico, é bazar. Não é bazar de roupa, tá bom? E tem engraçadinhos que estou dizendo que é bazar de roupa. Pode significar, a palavra bazar, você pode traduzir como carne, você pode traduzi-la ela como, acho que aí vocês já não conseguem ver, corpo, mas vou colocar aqui para vocês verem. Vocês podem traduzir como corpo, tá bom? Tá bem pequenininha. Mas vamos ler alguns textos onde a palavra hebraica, bazar, está sendo utilizada, tá bom? Gênesis 2, 21. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, bazar, ok? 16, 12. 16, 12. Ou 16 não, desculpa, 6, 12. 6, 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Adivinha onde está a palavra bazar aí? Ser vivente, ok? 9, 11, ou 7, 21 primeiro. 7, 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos,
de todos os enxames de criaturas que povoavam ou povoam a terra e todo o homem. 9:11. 9:11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E versículo 15. Então, me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda carne. Então, a palavra, dependendo do contexto, essa palavra aqui, bazar, né? Eu espero que a câmera não consiga pegar, né? Esse hebraico que eu escrevi aqui. Mas essa palavra, às vezes, vai ser traduzida como seres viventes, como corpo, tá bom? Às vezes, essa palavra vai dar a ideia de natureza carnal. Nós vamos ver um pouquinho para frente, tá bom? Mas o termo usado pelos hebreus que mais corresponde à nossa ideia de corpo é o termo carne. Mas não deve ser confundido com o termo usado por Paulo em seus escritos, que tem uma significação ética ou moral. O que o autor quer dizer isso? Paulo ele emprega o termo carne de uma forma diferente. O que o autor quer dizer aqui? Quem se arrisca a chutar? Paulo. Exato. Ok? Aqui, carne não são em todos os contextos que vai ter a ideia a ideia física. A ideia de carne palpável. Ok? Às vezes não é em todos os contextos que vai ter a ideia aqui de carne física. O que o autor está propondo para nós é o seguinte, que do Antigo Testamento, quando se trata do corpo físico, a palavra utilizada é bazar, ok? Em certos contextos, a mesma palavra bazar não terá esse significado, tá bom? Paulo, quando ele usa o termo carne, quando Paulo usa o termo carne ou corpo, às vezes será no sentido físico, mas muitas vezes será no sentido ético, no sentido de pecado, ok? Entenderam mais ou menos? Nós já vamos ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Ele vai citar, por exemplo, Gálatas. Vamos lá em Gálatas, só para nós entendermos o que o autor quer nos propor? Gálatas. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o sentido que Paulo emprega aqui para a carne é no sentido de pecado, tem a ver com pecado. Quando o que o autor está dizendo ali no Velho Testamento, o contexto que nós estamos lendo, ele está falando sobre o corpo físico, tá bom? Vamos lá. Paulo não diz que o corpo é sede do pecado, mas instrumento deste. Concordam, discordam, se concordam? O corpo humano é sede do pecado ou instrumento do pecado? É o quê? Instrumento? Ok. Ok. É interessante. Eu gosto de fazer pergunta para vocês ficarem acordados. Porque dependendo da forma que o autor vai expor a doutrina, eu confesso que dará sono. Então você terá que se esforçar para encontrar algumas coisas, tá bom? Mas o corpo ele não é pecado. O corpo não é pecaminoso. O pecado ele está em nossa natureza pecaminosa, ok? Ele vem da nossa natureza pecaminosa. O pecado ele é um impulso, ok? Não é o nosso corpo. Nosso corpo não é pecado, ok? Nosso corpo não é pecado. Pecado é o que habita em nós. Lembra Paulo falando isso em Romanos 7? Vamos lá para Romanos 7?
eu não sei se eu escrevi essa referência aqui, Romanos 7. Romanos 7. O pecado é o que habita em nós, esses impulsos, esses desejos, tá bom? Romanos 7, versículos 17 a 19. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, e aí poderíamos assumir que talvez o sentido aqui é corpo físico, no meu corpo físico não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o pecado ele é um impulso. Nosso corpo não é pecaminoso, mas o que é o pecado é os nossos impulsos que habitam em nós. Tá bom? Eu sei que bastante detalhe, mas vai dar tudo certo, tá bom? No Antigo Testamento, quando se fala em carne, está se denotando o principal elemento constituinte do corpo, material. Carne, matéria, tá bom? Quer humano, Gênesis 40, 19, quer animal, Levítico 6, 27, que por ser a parte exterior e mais visível, passou a significar o corpo inteiro. Então tem aí as referências para os irmãos estudarem. Por extensão natural, significa o homem inteiro, ou o próprio ser da pessoa. O que o autor quer dizer? Que em determinados contextos a palavra carne vai significar ou carne de animal, ou carne do homem, o corpo do homem, ou vai significar o homem inteiro, ou o próprio ser da pessoa. Tá bom? Só traduzindo aí o que o autor quer nos dizer. Perguntas até aqui? Nenhuma? Vamos lá, dona Verônica. Para acordar vocês. Fique esperto. Quando é utilizada a palavra bazar? Venda de roupa, pastor, né? Venda de bijuteria. Quando é utilizada a palavra bazar no Antigo Testamento, em alguns contextos, pelo menos o que o autor apresentou aqui, está tratando sobre o lado espiritual ou sobre o lado físico? Exato, muito bem. Ela, ufa! Fique esperto que pode ser um de vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver quem é o próximo. Tia Michele. Paulo, em Gálatas, quando ele utiliza o termo carne, ele está falando sobre o lado físico ou o lado espiritual? Muito bem. Ok? A próxima pergunta eu guardo para vocês aí, tá bom? Pode ficar em paz. Vamos lá. O corpo no Novo Testamento. Qual é a palavra para corpo no Novo Testamento? Carne no Novo Testamento. Alguém sabe? Carne. Alguém sabe? Hã? Pesquisa aí, pastor Jorge. Daqui a pouco ele vai trazer para nós, tá bom, irmãos? Há pelo menos 2 termos no Novo Testamento que se referem à parte material. Lembra? O que o autor está fazendo, irmãos? Ele está tratando sobre a parte material, tá bom? Física do ser humano. Carne. A palavra carne também pode ser traduzida por corpo. Vamos lá. Atos 2. Atos 2. Atos 2. 26. Ok? Ok, muito bem, pastor. Atos 2, 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne, ou a ideia aí é o quê? Minha própria carne. Meu corpo, ok? O meu próprio corpo repousará em esperança. Versículo 31. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo,
que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Efésios 5, 28 a 29 fala sobre o marido, né, que cuida do seu corpo, que alimenta, que o nutre, tá bom? O corpo, a palavra corpo ali, o pastor Jorge disse a palavra no original, que é a palavra sarx, ok? E tem a palavra para corpo, soma. A palavra para o corpo no original é soma, tá bom? Vai ter prova sobre isso? Não vai ter prova, é só uma curiosidade, tá bom? Só para tornar a nossa aula aí com um pouco aí de conteúdo, tá bom? A 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o seguinte aqui na nossa revista, fala do comportamento, modelo que o cristão deve ter e do preparo para a vinda de Cristo, ok? Paulo coloca o corpo humano no mesmo pé de igualdade da alma e do espírito. E aqui é legal, ok? O autor aqui, ele usa 3 palavrinhas aqui, corpo, alma e espírito. Alguém sabe qual é o nome dessa linha de raciocínio? Alguém... Tá parecendo um curso, né? Vocês estão tudo perdidos. Eu sei que é. A ideia é isso, tá bom? Eu tô mais que vocês. Vamos lá. O quê? Tricotomia, ok? Ó, o irmão Reginaldo assim, ó, fala tricotomia. Tá bom? Tricotomia, que acredita que o corpo humano é dividido em 3 partes. 2 são... uma é material e 2 não são materiais, ou imateriais a palavra, né? Se eu não me engano. Isso, ok? O ser humano é formado por 3 partes. Obrigado. O ser humano, de acordo ali com o nosso teólogo, pastor Jorge e pastor Edilson ali no fundão, né? O corpo humano, segundo o autor, ele acredita que é dividido em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Qual é a segunda opinião? Alguém lembra? Tem a e a dicotomia, ok? Que existem bons teólogos para os 2 lados. Por exemplo, Riley, que é da Bíblia Anotada Expandida, e tem a teologia sistemática, ele é dicotomista. Ele acredita que o corpo humano é dividido em 2 partes, material e não material. Ele acredita que quando a Bíblia fala sobre espírito e alma, é basicamente a mesma coisa, tá bom? Vai ter bons crentes para os 2 lados, tá bom? Talvez você di ou tri, tá bom? Fique em paz que no céu nós vamos aí descobrir a resposta, tá bom? Mas vamos lá. Os 3 têm que ser conservados íntegros e irrepreensíveis. Também em Gálatas 6,17, o apóstolo menciona as marcas de Jesus que trazia em seu corpo. Seriam coisas como ele relata em 2 Coríntios 4, 7 a 10, ou 11, 18 a 33? Vamos dar uma olhada lá? 2 Coríntios 4, 10, 4, 7 a 10. Ele está querendo dizer, essas marcas que o apóstolo Paulo falou, será que são essas que são ditas lá em 2 Coríntios 4, 7 a 10? Temos, porém, 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para rapidinho aqui. Nós somos formados do quê? Do pó. E o que há em nós é um tesouro, né? Para que a glória, a excelência não seja do pó, não seja do barro, mas de Deus. Esse versículo aqui é fascinante. Às vezes eu e você estamos batendo no peito, né? Pulando, falando, olha quão grande eu sou, mas nós somos pó, nós somos barro.
a excelência ou toda a glória que deve ser dada, não deve ser dada ao barro, mas ao tesouro que habita em nós. Então, o que há de bom em nós vem de Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então é um versículo maravilhoso, tá bom? Além de sofrer fisicamente por amor a Cristo, ele mantinha uma forte disciplina sobre o seu corpo. Não que ele se esmurrava literalmente, mas você vê Paulo sendo uma pessoa muito disciplinada, para que, tendo pregado a outros, não venha ele ser desqualificado. Então, também é uma coisa muito interessante para nós. Se nós queremos alcançar os nossos alvos, e eu digo espirituais, nós devemos ser crentes disciplinados, ok? Uma tarefa muito grande para nós líderes é o quê? Pregar e continuar vivendo o que nós pregamos, ok? Então, Paulo ele se esforçava ao máximo para viver e para disciplinar o seu corpo para continuar vivendo aquilo que ele ensinava, tá bom? Subjugando e mortificando os seus feitos. Romanos 8, fascinante. Romanos 8, um texto fascinante. Romanos 8, 13. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo o quê? Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha só, Paulo nos mostra que o segredo contra a luta do pecado é viver em comunhão com Deus. Ele mostra que as pessoas que estão vivendo segundo os desejos da carne estão caminhando para onde? Para a morte. Ok? Não sou eu que diz isso, mas a palavra de Deus. Então, as vidas que são caracterizadas pela carne, e aqui, carne nesse sentido está no sentido espiritual, ou seja, no sentido de pecado. Aqueles que vivem segundo as suas paixões, segundo os seus impulsos, segundo os seus desejos, eles estão caminhando, rumando para a morte. Porém, aqueles que, ao crerem em Cristo, ao depositarem sua fé em Cristo, estão mortificando o corpo, ou seja, estão matando o seu corpo, claro, não literalmente, mas através do Espírito, ou seja, impedindo os seus desejos, através do Espírito Santo, eles simplesmente estão dizendo que estão vivos, estão vivendo para Deus. Deus os salvou, ou Deus salvou esta pessoa. Então, esse texto é maravilhoso, porque o que nos ajuda a lutar contra o pecado não são tradições, nós vamos ver isso no futuro em Colossenses, mas o que nos ajuda a lutar contra o pecado é andar com Deus. E esse versículo aqui é maravilhoso. Quer vencer o teu pecado? Quer vencer os seus impulsos? Ande com Deus. Agora, vidas que não se importam com isso, elas simplesmente estão dizendo, eu nunca conheci Deus. Que hora que é agora? Ixi, já está no final já. Tá. Esses dois termos podem ter três sentidos: carne e corpo. Sentido ético-moral, que tem a ver com o pecado. O corpo ou carne, quando você vê nas escrituras, quando você está lendo lá carne, isso pode ter o sentido, estar sendo relacionado a princípios, práticas, boas ou ruins, ok? Quando você vê a palavra carne ou corpo, pode se referir ao sentido físico, ou quando você vê carne e corpo no Novo Testamento, pode ter a ideia de sentido, pode ser o homem em geral, desculpe-me, pode significar o homem em geral, tá bom? E aí, no nosso segundo ponto, quantos minutos nós temos? 6 e quanto? A aula acaba quanto?
5 para 7? Tá bom, então. Nós vamos parar por aqui. Nós vamos entrar no nosso minuto de dinâmica, tá bom? Mas nós vamos encerrar esse ponto aqui e eu vou passar a dinâmica para vocês, tá bom? Então, vou agradecer aos que estão nos vendo aí, que Deus abençoe vocês grandemente e a casa do Senhor está aberta aí para essa visita, tá bom?